estar. Agora está começando, vou compartilhar. Ó, cheguei hoje, se não abre não. Já está aparecendo. Aqui. Apareceu? Não, eu queria compartilhar. Ah, aqui tá. Tem que entrar. Vamos ver. Ficou pequenininho. Ficou. É. Uhum. Então, vamos começar aqui. Boa noite a todos. Eu coloquei aqui eu fiz um post caseiro. Deixa eu tirar o som. Eu fiz um post caseiro aqui e botei a minha sobrinha, que é uma sobrinha neta, porque a mãe dela é minha cunhada, mas é como se fosse filha. Então, é a minha neta aqui na fotinho. E ela representa bem o que nós vamos falar hoje, que é como ter o sono dos anjos, né? Com essa carinha dela aqui. Muito bem. Vamos iniciar aqui. Tá. Então, meus amigos, vamos iniciar então o trabalho dessa noite. E o tema é na hora do sono. E é um tema relevante para o momento do mundo, sempre foi, né? Mas agora, com o nosso nível de consciência, mais ainda. Então, vamos dar os avisos paroquiais aqui. A nossa Casa Espírita, Caminho da Luz, ela, a partir do dia 4 agora, ela começou também com os trabalhos presenciais nas terças, a partir das 19, e nas quintas, a partir das 15 horas. Então, tem palestra, atendimento fraterno, passes, né? Então, quem tiver interesse de participar presencialmente nessas atividades, então, agora nas terças, a partir das 19, e quintas, a partir das 15. As palestras virtuais continuarão sempre, mesmo que tenha presencial. Então, terças, sextas e sábados, às 20 horas, temos as palestras. E quintas, às 16 horas. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para iniciarmos o trabalho.
Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos envolvem neste momento, que as luzes de amor e bondade do nosso Mestre Jesus, que as luzes que nos restabelecem o equilíbrio mental e a sanidade das emoções, que o nosso Mestre Jesus também nos dedica a todos os momentos, que nossos ambientes, onde estamos neste momento, no nosso lar, ou seja, qual for o ambiente, que seja iluminado por todas essas luzes, nos dando serenidade, tranquilidade, e que sejamos envolvidos pelo amor e pelo carinho que os bons espíritos também nos envolvem sempre. Então, iniciamos o trabalho desta noite, envolvidos carinhosamente pelo abraço fraterno do nosso Mestre Jesus e dos nossos bons espíritos amigos. Que assim seja. Então, meus amigos, eu comecei falando da minha neta e não falei aqui do tema. Vamos ver se aparece aqui. Esse é o livrinho dos Momentos de Harmonia, onde tem o tema Na Hora do Sono. E é interessante para quem gosta por exemplo, agora nós vamos falar sobre isso, mas quem gosta disso também, de ter temas curtos, mas muito importantes, é bom que compre, tem todos os livrinhos, são 9, se eu não me engano, dos Momentos da Joana. Todos nós devemos ter esses livros, porque eles têm grandes ensinamentos e é sempre, eles nunca ficam desatualizados. Então, para falarmos desse tema na hora do sono, inicialmente nós temos que entender o que somos, porque nessa nova era que começa agora, essa era do espírito, nós temos que ter a compreensão que nós somos espíritos 24 horas por dia, 365 dias ao ano, e seremos eternamente seres espirituais, acordados, dormindo, né, encarnados ou desencarnados. Então, esse nível de consciência é importante para entendermos os momentos da nossa vida, momentos em que estamos lúcidos, vamos dizer assim, vivos, entre aspas, acordados, e também durante o sono, porque durante o sono nossas atividades não cessam. Então, quando todos nós estamos vivos, fisiologicamente falando, mas poucos estão despertos ou acordaram ainda, né? Alguns continuam ainda em estado de sono. E essa compreensão parece óbvia para os espíritos e os espiritualistas, de uma forma geral, né? Mas não é bem assim. Aceitar que somos espíritos, aceitar entender a reencarnação, que somos eternos, etc., etc., é simples, né? Para quem estuda e procura se inteirar desses assuntos, entende rapidamente e é fácil. Mas, no entanto, viver como seres espirituais que somos não é simples e nem tão fácil. E porque eu ser um espírita na casa espírita, na hora do evangelho do lar, ou na hora da dificuldade, né? E daí são aqueles momentos que nos chamam a consciência. Mas muitos, depois desses momentos, vivem como se não fossem espíritos. Vinculam-se novamente às questões terrenas e continuam a vida. Então, são ciclos de altos e baixos, assim, consciência espiritual para consciência material, vamos dizer assim, né? Então, esse vai e vem nos desalinha, desequilibra do sentido, do verdadeiro sentido existencial da vida. Se nós temos essa consciência constante de que somos espíritos em nossas vidas, isso exige claro que essa consciência, por isso que não é fácil. Nós temos essa consciência de seres espirituais que somos, porque exige uma certa abnegação, eu tenho que abdicar de certos prazeres,
vou ter perdas, porque pessoas vão se aproveitar da nossa bondade, vamos dizer assim, né? Eu tenho que tomar decisões e ter na vida que muitas pessoas não gostam, né? Às vezes preferem que outras pessoas decidam o que fazer. E eu tenho que ter o poder de controle sobre a minha vontade, sobre meus desejos. Tudo isso exige um certo esforço, né? E então o ser consciente, como a Joana tem até livro dela disso, exige uma certa dedicação, né? E a doutrina espírita, ela nos dá essa diretriz do certo e do errado, do justo, do injusto, do como, assim, com esses conhecimentos que a doutrina nos oferece, e todos os autores vinculados a ela, né, não só os livros básicos, mas Joana, Emmanuel, André Luiz, etc., todos eles nos dão essa clareza, vamos dizer assim, do que somos e os deveres que temos para sermos felizes. Veja bem, deveres, né? Que direitos nós temos naturalmente como seres espirituais e filhos de Deus. Todos temos direitos. A herança divina, onde assim, as bondades divinas são para todos nós. Mas os deveres também. E esses deveres é que exigem esse esforço para sermos felizes neste mundo, né? Mas, e aí pensa, tá, e o que que o sono tem a ver? Hora de dormir, que agora nós estamos falando assim, ó, sono, hora de dormir, né? Mas a Joana fala em duas situações sobre sono, né? Nos livros dela. Porque temos o sono ou dormência do espírito, vamos dizer assim, nas questões sobre o que somos, aonde estamos e para onde vamos, né? E temos o momento diário da nossa vida, que é o sono, hora de dormir mesmo, hora de ir lá, botar a cabecinha no travesseiro, né? Esse é na hora do sono, que é o que nós vamos nos referir mais hoje sobre isto. Claro que esses níveis de consciência que a Joana fala, que tem no livro O Ser Consciente, que ela divide em 5 níveis de consciência das pessoas. Então, tem a consciência de sono, sem sonhos, que é a pessoa que vive mais para atender os fenômenos fisiológicos, comer, dormir, reproduzir e outros prazeres sensoriais. Meio que apenas os fenômenos automáticos, orgânicos ali se exteriorizam. Depois ela tem consciência de sono já com sonhos, quer dizer, os sonhos já começam durante o sono, né, já começam a são mais intensos, mas ainda tem desejos, assim, a preponderância dos desejos, vamos dizer, e de impulsos que controlam. Tipo, os impulsos controlam o indivíduo, e não o indivíduo que decide o que fazer. E depois tem aquela consciência de sono acordado, que determina assim, a pessoa já tem ela já descobre a finalidade da existência. E as aplicações do que aprendeu, do que no que é essencial para a vida. E à medida que amadurece, né, vai avançando para a próxima etapa, que é a transcendência do eu, né, que ainda a maioria de nós ainda não chegou. O mundo, né, ainda não chegou. Já deveria, porque nós já estamos na era do espírito. A era da regeneração já chegou, nós já éramos para estar nesse 4º nível da transcendência do eu. Mas ainda, agora que nós falamos sobre o sono, nós vamos entender como a gente ainda não chegou. Então, quando homens e mulheres entregam as suas vidas aos ideais, assim, para beneficiar o coletivo, a humanidade, esse atingiu já a transcendência do eu. Essas coisas terrenas são terrenas, e não que não sejam importantes, mas ela tem uma segunda importância em relação às questões espirituais. Então, que nem o Gandhi, que abdicou de ser advogado e rico, vamos dizer assim, suportou prisões, greve de fome, todo tipo de violência, sem pegar em arma nenhuma, promoveu a libertação da Índia, quer dizer, e dá para citar tantos outros aí, né? Tantas outras figuras, o nosso próprio
querido Divaldo aí, que estava de aniversário, agora, ontem, foi quinta, eu acho que era quinta, ou sexta, enfim, foi agora, 1 ou 2 dias atrás. E então já com 94 anos, 94, e toda uma vida dedicada ao próximo, ao outro, né? Esse já atingiu a transcendência do eu, seguramente, né? Então, no quinto nível, que é a consciência cósmica que ela fala, tu já se identifica com a divindade. Quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, que não quer dizer que Jesus era Deus, como equivocadamente algumas religiões interpretavam, que quer dizer que a sua consciência, a consciência dele, de Jesus, já estava vinculada com a consciência cósmica, quer dizer, toda a ação que ele fazia em sua vida, todo o pensamento, toda a atitude já era vinculado com a divindade. Esse ainda não é para nós, essa consciência cósmica. Mas a nossa preparação para o sono depende dessa condição do nível de consciência em que estamos. Quer dizer, todos esses níveis contribuem para a nossa, vamos dizer assim, ter um sono agradável ou não durante a noite. Então, a Joana coloca no livro, Momentos, o repouso, ela bota assim, repouso mediante o sono é indispensável ao equilíbrio psicofísico dos seres, especialmente dos homens, né? Que os animais também dormem. Alguns dormem pouco, mas os homens e mulheres, é essencial o repouso para toda uma questão não só espiritual, mas orgânica, né? Que ela coloca que a harmonia, ele contribui para a saúde, né? O sono, que ele gera uma harmonia das emoções, a lucidez mental, tal, e ela coloca todas esse processo que quando a gente dorme, todas as células ali são reconstituídas, equilíbrios mentais, né? Tanto que pessoas que nunca dormem, têm experiências que fazem, de deixar a pessoa dormir, assim, por muitas horas, só para teste, elas ficam completamente enlouquecidas, perdem total sentido, a razão. Não tem como, não consegue. Foi testados até medicamentos, assim, para ver se a pessoa conseguia ficar muitas horas, né, em atividade. Até isso foi experiências militares mesmo, né, para ver se conseguiam fazer com que militares atingissem assim um nível de consciência, não de consciência do dia, assim, acordados, né, enfim, por mais tempo para fazer as atividades. Hoje já não precisa mais, né, porque daqui a pouco tudo vai ser robótico, daí não tem essa necessidade do ser humano. Mas, enfim, então, a nossa renovação da saúde física é importante o sono. Então, ela tem o sono natural, ele tem um relevante significado na vida e na preservação durante a existência corporal. E ali, durante o sono também, nós ajustamos, né, o nosso processo de evolução. Tem alguns autores que dizem que, estudiosos assim, do psiquismo, né, a Joana também fala, que dormir é uma forma de morrer. De certa forma é, porque são dois fenômenos biológicos, né? Um é o sono, o dormir, né? Que o corpo adormece e é quase que como um desmaio. Mas nesse momento o espírito não dorme, o espírito não precisa de descanso, é o corpo que precisa de repouso. Então ele se desprende parcialmente do corpo. O que não é, quando nós morremos, nós desligamos totalmente do corpo. E aí não tem volta. Mas quando nós dormimos, nós nos desprendemos parcialmente do corpo e viajamos para o mundo espiritual.
Então, assim, de acordo com que se durma ou se morra, porque o efeito é o mesmo, depende daquilo que eu tenho dentro de mim, meus ideais, meus desejos, né, se manifestam neste novo ambiente. No caso do sono, o espírito assume as emoções que são agradáveis, eles são agradáveis, mesmo o mesmo que sucede na morte, que é por sintonia. Então, essa nossa sintonia propicia vínculos com outras mentes, com outros espíritos semelhantes. E sonhos ou pesadelos, né, dentro desse momento de desdobramento, são resultado do nosso estado emocional. Então, assim, quando nós dormimos e nós nos desdobramos, aonde nós vamos no mundo espiritual depende daquilo que nós somos. Se nós gostamos vamos dizer um exemplo assim, gosto de tomar umas cachaça aí no barzinho, isso é que me dá prazer. Quando eu durmo, eu vou ir para o barzinho tomar cachaça e conversar com os amigos, que é o que me dá prazer. E assim outros lugares de pior situação. Aqueles que são vingativos, raivosos e trabalham pelo seu próprio mal, né? Porque além de fazer mal aos outros, mas o pior é que fazem mais mal para eles mesmos. Esses vão se vincular a espíritos que fazem esse tipo de questões. Então, e ao contrário, se eu me preparo para dormir e faço todo as condições necessárias assim para um sono agradável, que nós já vamos ver em seguida, eu vou me vincular a outros tipos de espíritos. Né? Então, o desdobramento, ele acontece com todo mundo, não precisa de condições especiais. Todo mundo, na hora que está dormindo, o espírito se desloca. Então, ali eu tenho contato com o mundo espiritual, tenho contato com os nossos entes queridos que já foram. Muitos sonham que, sonhei, conversei com a mãe ou com a avó, seja lá o que for, e daí foi um sonho agradável, tal. Realmente aconteceu, a gente faz isso, né? A gente faz esse tipo de contato. E assim como, às vezes, pesadelos em lugares ruins podem ser também por vinculação, né? Ou às vezes é por, tipo, eu olhei um filme de terror, e aí eu não me preparei, né, para dormir, eu olhei uma coisa ruim, e daí durante a noite eu estou ainda envolvido emocionalmente com essas imagens e cenas, e eu posso ter pesadelos, assim, sonhos, é normal. Não que eu seja um espírito ruim, entenda, é uma questão de sintonia do momento, do que está me passando pela mente do momento. Então, quando a Joana diz assim, quando nós vamos buscar o repouso, né, cuida do panorama emocional, através da prece, né, fazer uma oração sempre, né, antes de dormir, fazer uma meditação, assim, um pensamento, o que eu fiz, repassar as atividades do dia, tal, ver se tem alguma coisa alguém que eu devo pedir desculpas, se eu cometi algum erro, e ela sugere, assim, muito importante, que a gente não vá dormir com pensamentos depressivos, angustiantes, ou coléricos e perturbadores, né? Hoje, por exemplo, que tem as redes sociais, as pessoas ficam ali olhando Face, enfim, todas, e tem muita agressividade e disputas e raivas, né, nessas mídias. E eu fico ali antes de dormir, vou dar uma olhadinha e tal, e eu durmo com esses pensamentos, assim, que às vezes a gente se enraivece pelo que está vendo ali na imagem, meu Deus, como pode fazerem isso? E eu vou dormir com isso. Então, que ambiente que eu vou frequentar com essa sintonia, se eu estou enraivecido? Ou que espíritos eu vou me vincular, se eu estou com essa sintonia? Então, a Joana coloca muito, assim, os momentos que precedem o sono devem ser de higiene mental, ela diz, né? E preparação para outras atividades durante o sono. Porque se nós podemos frequentar
escolas, nós podemos dos bons espíritos, nós podemos fazer treinamentos, conversar com pessoas, com entes queridos que já foram. Tudo isso, durante o processo do sono, nos dá uma sensação de bem-estar e uma sensação, tu acorda renovado. Mas, ao contrário, se eu vou dormir com todo uma carga de irritabilidade, de angústias, enfim, eu vou me vincular a ambientes ruins ou espíritos ruins, que alguns até quando a gente está muito vinculados assim a vícios, né, de toda a ordem, nós vamos atrair entidades, espíritos semelhantes, e aí vai, no fim, acaba sendo como um processo obsessivo, porque esses espíritos desejam se vincular de novo à pessoa que pensa igual a eles, e eles vão forçar, por exemplo, aquele que bebe, que é alcoólatra, tem espíritos que se nutrem, né, dos vapores etílicos ali, do pulmão desse alcoólico, desse alcoólatra, e esses espíritos vão sempre estimularem a ele irem de novo beber mais, porque eles também querem beber. Entende? É só um exemplo. Mas não é só o alcoólatra, tipo, a pessoa que é má, a pessoa que é orgulhosa, egoísta, todos esses padrões mentais têm espíritos semelhantes, e eu vou estar vinculados a eles. Então, quais são as minhas companhias para ir dormir, né? Este é o grande propósito. Que companhias eu tenho para ir dormir? Que lugares eu planejo visitar durante a noite? E até um conselho, aqueles que têm TV no quarto, que hoje até usam muito celular, mas ainda tem. Então, vou olhar filme? Tá, pode olhar um filme, mas não olhando o filme ou olhar o celular até pegar no sono. Não. Tu pode olhar ali, jantou, quer olhar alguma coisa e tal, mas daí agora eu vou dormir. Tá, agora é outro processo, é outra vida. Então agora eu tenho o quê? Preparação, uma boa leitura, né? Ler aqui, ó, Momentos, série Momentos, abre o acaso ali, todo dia tem um textinho bom, um ensinamento agradável, nos chama a pensar sobre as questões da vida, faz a prece, pronto, eu mudei a sintonia. A minha noite vai ser proveitosa e eu vou aproveitar a noite para aprender com os bons espíritos ou com os ambientes aonde nós vamos. Então, a Joana diz assim, planeja bem e vitaliza, planeje o bem, ela diz assim, e vitaliza esse ação no bem durante todo o dia. Tipo, vive desde antes de dormires, né? E daí ela diz que logo que se deu o fenômeno biológico do sono, os amigos espirituais nos levarão às regiões felizes, porque eu tenho que estar pronto. É como aquele ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, não é uma questão de eu desejar simplesmente, eu tenho que estar psicologicamente, emocionalmente pronto para frequentar esses ambientes. É que nem o pessoal que trabalha no mediúnico, quando termina o mediúnico no trabalho na casa espírita, né, trabalho físico, normalmente eles se despedem até breve, quando espíritos assim no final do trabalho diz até breve. Por que até breve? Porque durante a noite, durante o sono, continua o trabalho. Daí todos os médiuns e o pessoal que trabalha voltam de novo para a casa espírita durante a noite para continuar o trabalho do mediúnico. Agora, imagina se esse médium que saiu do trabalho mediúnico, muito bem, ele cumpriu a tarefa dele do dia e tal, e aí ele vai se desvirtuar lá com raivas e coisas do gênero em atitudes, nos aplicativos lá, as mídias, ou vai ver um filme ruim, pronto, esse aí não vai participar mais do trabalho durante a noite. Naquele dia, não. Né? Não que a gente não é condenado eternamente.
Mas é um trabalho diário, assim, eu tenho que me esforçar diariamente para manter a sintonia. E durante a noite, com essa preparação para dormir, eu me vinculo sempre com espíritos bons. E então a Joana coloca assim, os momentos, ela bota uma frase assim, ó, os momentos precedentes ao sono são de vital importância para o período de repouso. Então, dormir não é só dormir, é um período de grande atividade espiritual, mais do que quando estamos acordados. Porque ali sim o espírito se desdobra, né? Ele se descola do corpo e vai frequentar ambientes espirituais. E isso é muito importante. Então, a Joana diz, não ter descuides, né, da educação da mente, manutenção dos hábitos saudáveis, programas edificantes, né, olha o que tu faz, qual é o ambiente que tu frequenta, que grupo de pessoas tu frequenta, qual é o tipo de assunto, né, durante os teus dias ou durante a noite. Então, ela coloca tudo isso para a gente nos cuidarmos muito nessa da questão da educação da mente. Por exemplo, tem gente que vai muito assim nas palestras das casas espíritas e tal, mas nunca entrou num grupo de estudo, né? Que deveria, a gente tem que se esforçar um pouco mais, tem que ir um pouco além. Eu digo que eu tenho muitos conhecidos que gostam do tema e tal, né, mas não perdem uma hora por semana para entrar no grupo de estudo. Então, essa é a questão da conscientização de seres espirituais que somos, que nós falamos no início. A que nível de consciência de espíritos eternos que somos, eu tenho ou não? Se eu sei, tenho consciência que sou um espírito eterno e tenho firme essa convicção, eu vou procurar uma educação vinculada aos conhecimentos, às habilidades do mundo espiritual, do que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para ser feliz, ou para que eu tenha uma encarnação proveitosa. Né? Então, a Joana coloca que todas as nossas horas têm que ser proveitosas para o crescimento interior, para a existência da paz. Vamos dizer assim, a paz é uma consequência natural, né? Então, além do sono, quando amanhece o dia, porque nós dormimos, tivemos todo um processo, dormimos bem, nos preparamos, fizemos oração, né, cuidamos com as situações mentais ali para não nos envolver com nada ruim ou pernicioso. Então, fomos agraciados com ambientes espirituais agradáveis, com companhias espirituais agradáveis, acordamos bem e pronto. Daí, e agora durante o dia? Bom, a mesma coisa. Vai começar o dia, prece para agradecer por ter acordado, porque às vezes nós dormimos e não acordamos mais, partimos para o mundo espiritual. O nosso desprendimento é desligamento, é desligamento total, né? Então, todos os dias é uma nova vida, é um novo amanhecer. Todas as noites é uma nova morte, uma aparente morte. Então, nós estamos sempre vinculados a esse trânsito entre ir e vir ao mundo espiritual. E durante o dia, então, nós fazemos a oração e termos a convicção, a serenidade, né, de trabalhar pela nossa harmonia, pela harmonia das pessoas que estão à nossa volta, pelas conquistas de valores, né, de valores nobres, aprender, se educar, né. Então, e não ficar. A Joana coloca assim, cada novo dia, um novo dia, não vem com todas assim, as desditas ou as agruras dos dias anteriores. Tipo, não foi bom ontem, mas hoje vai ser. Né? Então, ela descoloca sempre um
um ponto otimista no novo dia, e não tem problema em errar, né? Nós erramos, mas dá para consertar, né? E se nós temos princípios cristãos, assim, de vida, nós conseguimos vencer todos os problemas da vida. Então, ela coloca isso, né? E ela diz que é para nós amanhecer sempre iniciar o dia com alegria, com otimismo, né? E esse otimismo, vamos dizer assim, essa certeza da boa companhia espiritual, nos constituirão recursos valiosos, assim, para as vitórias que buscamos. Isso nas palavras da própria Joana, que as nossas vitórias são dependentes do nosso estado emocional ou não também durante o dia. Então, durante o dia, nós somos otimistas para conquistar tudo que desejamos dentro dos bons princípios, e durante a noite nós nos preparamos todos para que tenhamos uma noite proveitosa e, quem sabe, até educativa, né, a depender do que fizemos durante a noite. Então, meus irmãos, esse seria o tema dessa noite, que é, então, na hora do sono, e veja como é importante nós termos essa consciência de que seres espirituais que somos e que estamos sempre envolvidos com o mundo espiritual, 24 horas por dia, acordado e dormindo. Então, nós temos que ter esse propósito de evolução, de crescimento e de desenvolvimento, e um dia, quem sabe, atingirmos, como diz a Joana, a consciência cósmica, como Jesus alcançou, que ele falando, eu e o Pai somos um. Então, quando nós podemos falar esta frase com segurança, meu Deus, entendemos bem a lição. Então, agradecemos a companhia de todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos acompanharam neste momento, agradecemos a companhia, as boas intuições, o envolvimento, e pedimos que o nosso Pai Celestial, o nosso Mestre Jesus e todos os seus companheiros espirituais que nos assistem neste momento, dediquem a todos nós suas energias amorosas, energias salutares, que saturam o nosso corpo físico e espiritual, dando-nos saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e que possamos distribuir este sentimento de saúde, de bem-estar a todos que estão à nossa volta. Que todos os nossos lares e os nossos queridos sejam envolvidos carinhosamente também pelos nossos espíritos amigos e toda essa energia amorosa que nos é concedida a todos os momentos. Obrigado, Senhor, que vossa paz nos acompanhe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, então, e até a próxima live da nossa Caminho da Luz, que é na terça, às 20 horas. Obrigado.